Bom dia, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na paz ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando. Chegando para mais uma live, chegando para mais um devocional da graça. E tem sido uma bênção. Esse é o 24º, né? A live de número 24 do nosso devocional. Tem sido uma bênção. Tem sido muito bom compartilhar com você a palavra do Senhor. Nós estamos caminhando sobre o livro de Romanos, né? Nós lemos Efésios 2 vezes, né? Alguns versículos, é claro, não o livro todo. Nós estamos lendo agora Romanos e encerrando o livro de Romanos, nós vamos para um novo assunto. E é muito bom, né, compartilhar a palavra, começar o nosso dia recebendo do Senhor, estando com o Senhor, é precioso demais. E é muito bom você estar aí do outro lado, recebendo e participando de tudo isso. Romanos 13 é o texto de hoje. Eu quero ler com você versículo 1, que diz o seguinte: todos devemos sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Paulo vai ensinar aqui a respeito de autoridade. Você precisa entender que o mundo espiritual ele é regido por autoridade. O que isso significa? Você precisa entender que não existe autoridade que não esteja sujeita a outra autoridade. Por que eu tenho que respeitar as autoridades? Por que eu tenho que me submeter às autoridades? Porque cada autoridade carrega consigo uma autoridade, porque está submissa, sujeita a outra autoridade. Por exemplo, um homem fardado na rua, ele é um homem comum, ele é um homem qualquer, mas que está revestido de uma autoridade. Seja autoridade policial, autoridade militar, ele está debaixo de alguma autoridade. Um comandante, ele está sujeito, ele está debaixo de uma autoridade. Por isso ele tem autoridade. Você, se você quiser ser uma autoridade, você precisa estar debaixo de uma autoridade. Eu sou autoridade porque eu estou debaixo de uma autoridade. Nós vivemos num mundo hoje onde o princípio da autoridade ele está perdido. Está desconfigurado. Por 2 pontos. Primeiro, porque a autoridade se torna autoritária. E autoritarismo não é autoridade. Porque um autoritário, ele tem um império. Ele governa para si. Uma autoridade, ela está no reino. E ela tem autoridade porque ela está debaixo de outra autoridade. Certa feita, chegaram para Jesus, né, o centurião romano, e disse para Jesus, o meu servo está doente, está enfermo, e eu preciso muito que o Senhor cure ele. Gostaria que o Senhor curasse ele. E Jesus disse assim, então beleza, eu vou lá na sua casa, eu vou curar o seu servo. E aí o centurião romano disse o seguinte, olha, não precisa vir na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra, basta uma ordem do Senhor e ele vai ficar curado. Porque eu sou sujeito à autoridade. Preste atenção.
Jesus fazia muitos milagres. Jesus se movia com uma pressão muito grande, com uma autoridade muito grande. E aquele centurião romano, ele entendia que uma pessoa, para ter autoridade, ela precisa estar debaixo de autoridade. Então ele diz: Jesus, eu também tenho autoridade, eu também estou sujeito a uma autoridade. Eu sei que o Senhor está sujeito a uma autoridade. O Senhor está debaixo da autoridade do próprio Deus. Então o Senhor não precisa vir aqui, basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Porque a doença vai se submeter à sua autoridade. Perceba, olha o nível. Jesus é submisso ao Pai, que é a fonte de toda autoridade. O Pai, ele não se submete a nenhuma autoridade, porque ele é a fonte de toda autoridade. E toda autoridade, como nós lemos aqui, foi delegada e dada por ele. Mas Jesus se submete ao Pai em autoridade. O centurião se submete a Jesus em autoridade. O servo se submete ao centurião em autoridade. E a doença se submete a Jesus por causa da autoridade. Esse é o poder da autoridade. Pessoas que não respeitam a autoridade não possuem, não carregam autoridade. E eu estou falando do mundo espiritual, obviamente. No mundo conturbado que nós estamos vivendo, isso não faz sentido, mas estou falando do mundo espiritual. Se você é alguém que não respeita a autoridade, não honra a autoridade, não respeita seu pastor, não respeita seu líder, não se posiciona em submissão, o mundo espiritual não te respeita. Porque você é alguém ilegal. E como diz o texto, você está atraindo condenação. Não condenação do inferno, não condenação eterna, mas uma posição de condenação. Porque você não será respeitado. Porque a autoridade, ela só é respeitada se ela estiver debaixo, sujeita a uma outra autoridade. Se você é aquele que fala assim, não, eu vivo sozinho, eu ando sozinho, eu aprendo comigo mesmo, eu sou pastor de mim mesmo. Meu amigo, o mundo espiritual não te respeita. Ele não te respeita. Porque se alguém mandar você parar no meio do trânsito, você não vai parar. Mas se essa mesma pessoa tiver com um símbolo, tiver com uma farda, você respeita. Não por causa da pessoa, mas por causa da autoridade que ela está se submetendo. O mundo espiritual não respeita quem não carrega submissão. Submissão é uma coisa que talvez um dia a gente possa falar mais sobre isso. Submissão é algo muito sério. Por que o diabo se tornou diabo? E submissão, rebeldia, ego, são coisas que provocam a queda de muita gente. Muita gente que se acha demais, que sabe demais, que faz demais, que é alguma coisa e que para de se submeter. Provérbios, Salomão vai dizer que a soberba precede a queda. Todas as vezes que você deixar de se submeter, você está cavando o seu próprio buraco. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Se eu não estou debaixo de autoridade, eu não posso exercer autoridade. Como que eu quero comandar se eu não sou comandado, se eu não sou liderado? Como que eu quero liderar se eu não sou liderado? Como que eu quero que me respeitem se eu não respeito a autoridade? É o princípio. E que precisa ser resgatado no nosso meio. Sabe, eu não honro o meu pastor por quem ele é, mas sim pela autoridade que ele representa. Na amizade é uma coisa, mas a autoridade, meu amigo, é outra coisa. E que as pessoas não sabem diferenciar, não sabem entender.
Sabe, você precisa se submeter à sua autoridade, não pela pessoa que ela é, não pelo que ela merece, mas sim pelo que ela representa. Assim como você será honrado pelos aqueles que estão sujeitos à sua autoridade, por aquilo que você representa, não pelo aquilo que você é. Agora, se você não é submisso, se você não sujeita a autoridade, você quer impor. Aí você vira um autoritário. Por quê? Porque você não tem respeito das pessoas por não representar ou não carregar uma autoridade. E por que eu não carrego uma autoridade? Porque eu não me submeto. Consegue entender isso? Não é impondo que você vai ter autoridade, é se submetendo. Eu me submeto ao meu pastor. Os que caminham comigo se submetem comigo. Aqueles que têm os seus discípulos se submetem a ele. Mas tudo isso porque nos submetemos a Cristo. Então nada é nosso, nada vem de nós, nada é sobre nós, é sobre Ele. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos resgatar essa autoridade. E como? Submetendo. A submissão à autoridade é algo que está perdido nos dias de hoje. Espírito de rebeldia, o espírito de ego, ele tem governado a vida dos crentes. Mas na sua vida não será assim. Você será alguém de autoridade, porque você será submisso. Você não será, você é submisso à sua autoridade. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa palavra, por essa revelação, por esse aprendizado nessa manhã. Como é bom, Senhor, aprendermos de Ti cada manhã. Como é bom nos alinharmos no nosso coração. Espírito Santo, alinha o nosso coração nessa manhã. Nós queremos exercer autoridade. Nós queremos ser autoridade. Afinal, o Senhor nos chamou para isso. Mas sem submissão, seremos autoritários. Sem nos sujeitarmos à autoridade, só seremos pessoas que querão impor coisas e não serão respeitadas. Porque o respeito vem através da submissão. Pai, que nós possamos alinhar o nosso coração nisso. Que nós possamos entender que há um espírito de humildade em nós, que há um espírito de submissão em nós, e que não é um esforço, não é um fardo nos submetemos à autoridade, porque nós nos submetemos a Ti. Assim como o Senhor se submete ao Pai, e assim como queremos que aqueles que estão abaixo de nós ou sobre a nossa liderança se submetam a nós. Assim como queremos exercer autoridade no mundo espiritual, precisamos nos submeter à autoridade. Que esse ensino, que essa revelação venha sobre nós, manifeste vida em nós, para que possamos exercer com autoridade a autoridade do Senhor nas nossas vidas, Pai. Eu oro por isso e eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Bora praticar então a submissão? Pega aí, irmão, o link aí, compartilha esse link, irmão. Pega esse link aí, bora compartilhar. Manda nos grupos do WhatsApp, manda para um amigo, manda para aquela pessoa cabeça dura que você conhece, manda para ela aí, manda para ela. Só existe a autoridade quando há submissão. Você precisa pegar essa chave.
Gente, Deus abençoe. Amanhã estamos de volta, caminhando para o final do livro de Romanos. Amanhã, capítulo 14. Nós vamos até o capítulo 16, né, no livro de Romanos. Faltam mais 3 capítulos, essa semana a gente termina. Tá bom? Deus abençoe você. Amanhã estamos de volta a partir das 5h15 da manhã pelo horário de Brasília. 5h15 no horário local, 6h15 no horário de Brasília. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Submissão vai desatar autoridade. Seja submisso. Fechou? Não sobre quem a pessoa é, mas sobre aquilo que ela carrega, sobre aquilo que ela representa. Pega essa chave, muda sua mente. Deus abençoe. Até amanhã.